Quando uma área delimitada por um condutor sofre variação de fluxo de indução magnética, é criada entre seus terminais uma tensão. Se os terminais estiverem ligados em um medidor de corrente, no caso um multímetro, esta força irá gerar uma corrente, chamada corrente induzida. Isso é chamado de indução eletromagnética, por causa de um campo magnético que gera corrente elétrica. A corrente induzida só existe enquanto há variação de energia. Segundo a lei proposta pelo físico russo Lenz, a partir de resultados experimentais, a corrente induzida tem sido oposta ao sentido da variação do campo magnético a que gera. Se usarmos como exemplo a bobina, ou seja, uma espira posta no plano e a submetermos a um fluxo de corrente que tem uma direção reta com sentido de entrada e saída de ímã. Se a variação for positiva, ou seja, se o fluxo magnético aumentar, a corrente induzida terá sentido anti-horário. Se a variação for negativa, ou seja, se o fluxo magnético diminuir, a corrente induzida terá sentido horário. Tudo isso podemos analisar no experimento feito com a bobina, gerando uma corrente induzida. Para esse trabalho de indução elétrica, precisamos de uma bobina e de um ímã. Optamos por utilizar um eletroímã, que é bem fácil de produzir. Precisamos de um pedaço de ferro para enrolar um fio de cobre com verniz, para que não haja troca de corrente elétrica, para que só tenha corrente dentro do fio. Para criar a bobina, precisamos do mesmo tipo de fio, e de um objeto com um vão no meio e um local para enrolar o fio. Esse fio pode ser encontrado dentro de produtos elétricos. Para a bobina, devemos reservar um pedaço de fio para ser enrolado no multímetro e enrolar o restante do fio sobre a bobina. É necessário muita paciência, pois é utilizado muito fio de cobre. É preciso enrolar por muitas vezes. E no final, deve-se lembrar de deixar um pedaço para ligar na outra parte do multímetro. Após enrolar o fio na bobina, devemos desencapar as pontas e checar se eles estão conduzindo eletricidade. Também devemos checar se a bobina está conduzindo eletricidade, porque pode ocorrer de algum fio se romper durante o processo de enrolamento. Se ocorrer tudo perfeitamente com os testes, podemos partir para o experimento. Prendemos as pontas do fio da bobina ao multímetro e colocamos eles para identificar corrente alternada. Após ligarmos o ímã e aproximarmos ele do vão da bobina, podemos observar uma pequena alteração na corrente. Quando o ímã se aproxima da bobina, os elétrons se movem, gerando corrente elétrica.